Olá, comunidade HDI, tudo bem com vocês? No vídeo dessa semana, falaremos sobre oportunidades que se abrem para empresas e profissionais de tecnologia em tempos de mudança. Roda a vinheta, editor! Bom, essa não é a primeira vez que a gente passa por uma grande mudança no mundo, mas foi a mais abrupta e pegou todos nós de surpresa. Mas no Brasil, a gente sofre mais, porque além da crise sanitária, pandêmica, nós vivemos num constante dilema político, econômico, social, entre outras coisas. Mas como a gente pode transformar todas essas adversidades e esse momento de grandes e profundas mudanças e transformações em grandes oportunidades, tanto para empresas como para profissionais de tecnologia? É fato, pessoal, a gente vive um momento mágico de oportunidades. Agora, aproveitar essas oportunidades é uma questão de cultura e mindset. Eu vou trazer aqui, pessoal, pontos que são extremamente óbvios. Eles estão na nossa cara todo santo dia. Muitas vezes a gente ignora a importância deles, de tão óbvios que eles são. Quando chega um momento desse, de mudança, ou até de uma crise em potencial, será que você apenas ativou o modo sobrevivência? Ou pensou em ativar o modo o que devemos mudar para não só sobreviver, mas também evoluir? Nessas horas, muita gente pensa, poxa, vamos só passar por essa fase, vamos sobreviver aqui, tá tudo certo. E depois a gente vê o que faz. Mas o certo é a gente se esforçar e pensar. Bom, além só de sobreviver, o que eu posso fazer para sair mais forte que a minha concorrência depois que tudo isso acabar? Assim, considera que você, em momentos como esse, de mudanças drásticas, tem um grande túnel para atravessar. Você tem a opção de juntar o básico, água, algum alimento, para atravessar esse túnel e assim sobreviver durante o percurso, de preferência sozinho, para não ter que dividir seus insumos com ninguém. Ou você pode sim se preparar com o básico, como água e alimentação, mas também pode abrir a mente, refletir e tentar entender como você pode atravessar esse túnel e sair mais forte do outro lado. Não apenas sobreviver. Então você pode, de repente, atravessar em grupo, juntando pessoas, por exemplo, porque aí você vai compartilhar alimentos, estratégias, ideias, ferramentas. Você também pode se preparar para dormir melhor, por exemplo. Então, se você parar para pensar, apesar de não parecer, pensar só na sobrevivência pode ser um movimento muito arriscado. Porque depois dessa travessia, o quão preparado você vai estar para conseguir concorrer com o mercado? Que tipo de empresa ou profissional eu serei quando eu chegar do outro lado? No primeiro cenário da sobrevivência básica, pense numa empresa ou num departamento de tecnologia. Você provavelmente enxugou todos os custos que você podia, demitiu o maior número de pessoas possível para continuar apenas rodando com o básico, engavetou alguns projetos, se desfez provavelmente de alguns planos que você julgava importante. Afinal, o foco é sobreviver. Já no segundo cenário, mesmo com a pressão da empresa para que você reduza custos, você pensou, repensou, colocou muita dedicação na sua reflexão, conversou com muita gente, criou um plano novo de parcerias, colheu ideias de colaboradores em geral, do seu departamento ou de outros, utilizou as ferramentas que já estavam disponíveis, estudou bastante, testou, inovou, sugeriu melhorias, enfim, inspirou. É justamente sobre o segundo cenário que a gente vai falar aqui, sobre como aproveitar as oportunidades que em tempos de mudança nos trazem. Mesmo parecendo de extrema dificuldade ou às vezes até impossível, a gente parar, refletir, pensar e se dedicar, é possível a gente aproveitar muita coisa nesses tempos de mudança. Tanto do ponto de vista empresarial, como pessoal / profissional. Porque, óbvio, os dois são complementares. Então vamos lá. Vamos começar falando das oportunidades do ponto de vista profissional. Número 1. Capacitação para todos os bolsos e gostos. A gente teve uma enxurrada de conteúdo nesse período todo de isolamento. Eventos, cursos técnicos, cursos de idioma, webinars, podcasts, promoções e até gratuidades, como a gente nunca antes viu. As empresas realmente se mobilizaram. São milhares, talvez milhões de itens de conteúdo disponibilizados online na internet para que você se capacite em todas as mídias possíveis, seja gratuito, seja promocionado, enfim, só não evoluiu quem não quis. E aí que está o ponto. Às vezes de tão fácil e disponível, a gente não dá valor, né? A gente tem que valorizar e utilizar isso ao máximo para a gente melhorar o nosso intelecto. Isso naturalmente vai nos preparar para o dia a dia empresarial depois que a gente atravessar o túnel. Item 2. Os empregos de estagiário a diretor, inclusive na nossa área de tecnologia, não nos pertencem mais. Pois é, pessoal, os empregos hoje são globais, você pode trabalhar em qualquer empresa, em qualquer país, sem sair da sua casa. E o melhor, disputar um salário em moeda forte com qualquer cidadão do planeta. Segundo uma matéria do Estado de São Paulo, que saiu recentemente, vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição do vídeo, mostra que um desenvolvedor técnico que ganha no Brasil um salário de R$8.000
pode ganhar até 20 mil reais fora, trabalhando de casa e sem precisar mudar de país. E olha que legal, da mesma forma, os países aqui da nossa América Latina e até alguns países da África estão começando a aportar no Brasil para trabalhar nesse mesmo esquema, sem sair de casa. Porque para eles a nossa moeda ou é mais forte ou equivalente a deles. Então um emprego aqui no Brasil pode ser muito interessante. Então se você não está preparado para o que o mundo pode te oferecer, pelo menos fique esperto e segura seu emprego aí, hein? Segundo alguns sites de empregos globais, a demanda de profissionais brasileiros buscando trabalhar em outros países de moeda forte já ultrapassou no primeiro trimestre desse ano toda a procura do ano passado. Mas, obviamente, é muito importante que você fale inglês, pelo menos. E hoje não tem mais desculpa. Tem muita opção na internet para que você aprenda ou gratuitamente ou pagando. Mas que tem? Tem. E isso abre um grande horizonte e grandes oportunidades. Terceira oportunidade / benefício que os tempos de mudança trouxeram: equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Pois é, apesar de que na maioria dos casos a gente está trabalhando mais do que na nossa vida anterior, o fato de não ter deslocamento para o trabalho te dá a oportunidade de se organizar melhor na vida pessoal, como atividades familiares, atividades físicas, uma melhor alimentação, entre outras coisas. Ou seja, a nossa saúde agradece. Olha que coisa interessante. Segundo uma pesquisa que a gente aqui no HDI fez, aqui no Brasil, no final do ano passado, com 80 empresas brasileiras de grande porte, nacionais e multinacionais que estão aqui, 71% dessas empresas pretendem estabelecer um modelo híbrido de trabalho, ou seja, um pouco em home office e um pouco no escritório. 29% das empresas pretendem estabelecer o home office como total. E tinha uma terceira opção na pesquisa para o pessoal assinalar, que era o modelo totalmente voltado para o escritório, mas que foi assinalado por 0% dos respondentes. Bom, pessoal, falamos um pouco aqui de como você pode aproveitar essas oportunidades quanto profissional. Realmente estão aí, disponíveis, fácil acesso e que de tão óbvio às vezes a gente não faz. Agora eu vou falar um pouco das oportunidades para empresas e departamentos de tecnologia. As empresas se digitalizaram, estão se digitalizando, isso não é mais novidade para ninguém. E essa digitalização e toda a transformação que a gente está vendo é totalmente voltada ao cliente, ou seja, é uma cultura de Customer Centricity que a gente tem visto no mercado. O que é isso? O Customer Centricity é uma cultura na qual o cliente está no centro de todas as decisões tomadas pela empresa. Aliás, isso é muito louco, né? Às vezes a gente está numa reunião interna, mesmo pensando no cliente o tempo todo, mas a gente decide coisas que são boas para nós, dentro de casa. Mas a gente não considera o cliente ainda em algumas decisões. Isso é uma questão de cultura, de mindset. A gente tem que treinar, pensar no cliente o tempo todo. Isso é a cultura do Customer Centricity, ou cliente ao centro das decisões. Com essa cultura, quais são os benefícios que você vai rapidamente enxergar? Uma maior satisfação e retenção dos seus clientes, no caso do departamento de tecnologia, dos usuários de TI, transformação dos clientes em promotores da nossa marca ou da nossa empresa, redução do custo de aquisição dos clientes, o CAC, aumento do ticket médio por cliente e também do lifetime value do cliente com a nossa empresa. Esse indicador é muito importante, porque ele demonstra o tempo que o cliente está com você, consumindo seus produtos ou serviços ao longo do tempo. Então, o ideal é que o lifetime value do seu cliente seja o mais longo possível. Uma cultura Customer Centricity também fortalece a sua imagem e o seu branding no seu mercado de atuação. E, naturalmente, você fica mais competitivo. Uma cultura Customer Centric leva naturalmente a empresa a desenvolver e evoluir a experiência do cliente dela. Que é o já famoso e bastante citado aqui, Customer Experience. Vou até deixar um card aqui de um vídeo sobre esse tema de Customer Experience no detalhe. Ou seja, a experiência que o nosso cliente tem com a gente, em toda a jornada dele, em todos os pontos de contato que ele tem com a nossa empresa, é um conceito que de fato as empresas estão se preocupando em executar. Mas no Brasil ainda tem um caminho longo para a gente percorrer. Apenas 40% das empresas respondentes da nossa pesquisa informaram que possuem uma área, um departamento ou uma função que cuida especificamente e exclusivamente da experiência do cliente em suas empresas. 20% pretendem ao longo de 2021 implementar isso. E 20% dos respondentes simplesmente disseram que não tem planos nenhum. Ou seja, a gente tem bastante campo para evoluir. Que bela oportunidade, né? Uma outra oportunidade que é óbvia, está na nossa cara e muitas empresas leem, falam, estudam, mas não executam, é estabelecer uma cultura ágil para processos e projetos. Basicamente, a gente precisa olhar para a agilidade e para eliminar desperdícios. Vivemos uma nova era, então podemos olhar para um Kanban, para o Lean, para o Scrum, para diversos métodos ágeis que vêm para nos ajudar a sermos mais compactos, mais enxutos, mais velozes, tanto na tomada de decisão como na execução de processos e projetos. Eu gravei um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui para você olhar. As oportunidades, sob o ponto de vista de tecnologia,
Podemos falar aqui de inteligência artificial, machine learning, os chatbots, as automações, enfim. Todas essas tecnologias ajudam muito as empresas na sua prestação de serviços. E nesses tempos de mudança, elas estão sendo muito utilizadas e estudadas. Claro, ainda tem um longo caminho pela frente, mas, de novo, é uma grande oportunidade para que a gente se capacite, aprenda e se prepare para o presente e para esse futuro próximo. Os bots ainda têm muito a evoluir. Vamos surfar essa onda juntos. Do ponto de vista humano, existe uma oportunidade fantástica que também está sendo muito debatida hoje, que é diversidade e inclusão nas empresas. Diversidade é diversidade de pensamento. Inclusão é trazer para nossas empresas e departamentos pessoas de diferentes classes sociais, cor, raça, gênero, deficiência, idade, região, etc. E olha só a oportunidade que as empresas estão perdendo. Vou citar 2 exemplos, das mulheres e da população parda e preta no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio do IBGE. A sociedade é composta hoje por 48,3% de homens e 51,7% de mulheres. Porém, elas ocupam hoje apenas 13% dos cargos de liderança nas empresas do país e recebem 70% do salário dos homens. Citando mais um dado, 56% da população é parda ou preta e ocupam no Brasil apenas 4,7% das posições de liderança. Lembra que eu falei que a gente está perdendo uma grande oportunidade aqui no mercado? Eu vou explicar para vocês o porquê que eu citei esses dados agora e o porquê que de fato a gente pode aproveitar essa oportunidade melhor. Os debates que acontecem hoje na internet, nas mídias, de fato as empresas estão se preocupando com o tema. Mas o que é preciso deixar claro para que isso se acelere é que diversidade e inclusão não é um benefício social apenas. Claro, ajuda muito a sociedade a evoluir, mas a diversidade e inclusão pode gerar inúmeras oportunidades de negócio e de crescimento empresarial de fato, com resultados fantásticos. Quem sabe quando as empresas entenderem isso, esse tema de fato evolua com mais velocidade. Pense que quando você tem uma equipe diversa em vários departamentos, a sua empresa passa a pensar, de fato, em vários tipos de público, não único exclusivamente o público das pessoas que trabalham na sua empresa. Ou seja, o leque se abre, a cabeça expande e, de fato, as ideias começam a surgir para que a sua empresa comece a atender outros públicos no seu cliente final. No caso dos departamentos de TI, a equipe começa a entender melhor cada usuário ou cliente de determinada ferramenta ou tecnologia, porque os clientes também são diversos. As empresas e clientes de tecnologia estão se diversificando e incluindo. Conforme o estudo da consultoria McKinsey, empresas com diversidade étnica e racial possuem 35% mais chances de obter rendimentos acima da média do seu setor. As empresas que focam na diversidade de gênero conseguem ficar 15% acima da média de faturamento do seu setor também. E para cada 10% de aumento da diversidade racial ou étnica na equipe de executivos, os lucros aumentam 0,8%. Olhando para dentro da companhia, segundo uma pesquisa de Harvard, empresas que incentivam e reconhecem o programa de diversidade possuem funcionários 17% mais dispostos e engajados e que trabalham muito além de suas próprias responsabilidades. E, por fim, 23% do mercado no período de 1 ano deixaram seus empregos e empresas para poder trabalhar em empresas mais inclusivas. Ou seja, pessoal, diversidade e inclusão está mexendo com o mercado mundial. Se você ainda não está praticando isso no seu departamento, na sua empresa, ou não está pelo menos levando o debate à frente, pense nisso. Percebe como todos esses pontos estão interligados? Profissionais, empresas, agilidade, experiência, diversidade e, no fim, resultados de negócio, inovação e benefícios para nossos profissionais e empresas de tecnologia. Nós já vivemos num ambiente bastante inóspito no Brasil. Então, se a gente não prestar atenção nesses itens que estão disponíveis para a gente, essas oportunidades nesses tempos de mudança, depois que a gente atravessar o túnel, muito provavelmente a gente vai chegar cansado do outro lado e vai começar a perder para as nossas concorrências, tanto do nosso lado aqui, como no mundo todo. Espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço, fui!